E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente está aqui com um ilustre visitante, né? O João Bosco, mais conhecido como Mili. Seja bem-vindo aí ao canal, Mili. Seja bem-vindo a Brasília. E aí, vamos iniciar esse nosso bate-papo aqui. Antes de qualquer coisa, vamos agradecer aqui ao Paim, né? Por ter incentivado a visita do Mili aqui para fazer hoje esse bate-papo com a gente. Segundo ele, era para trazer um pouco mais de ação para o nosso canal. É isso aí, Mili. Valeu. E Mili, rapaz, isso aí, Paim. Valeu, hein? Otimar, o Helon, a satisfação é minha. Eu vim aqui para Brasília pela Baster e nada melhor do que poder contribuir com o canal Fique Tranquilo, porque é um canal muito importante para quem está investindo em fundos imobiliários, né? Não só pelo conteúdo, mas simplesmente pelas pessoas que comandam esse canal, que são pessoas da mais alta gabarito e também são pessoas que querem ajudar as outras pessoas, né? Não estão fazendo pelo dinheiro, né? Não estão fazendo para gerar conteúdo para vender para vocês, não. A ideia principal deles é ajudar. Claro que depois tem que sempre monitorizar alguma coisa, mas o principal é sempre o intuito de ajudar. E é o mesmo intuito que a gente tem na Baster. Então, para mim foi muito tranquilo fazer essa live. Trazer um pouco de educação financeira para o pessoal, né, Mili? É isso aí, bacana demais. Mili, dá para aposentar fazendo investimento em ações? Dá para aposentar de qualquer coisa, né? Cada pessoa tem uma expertise, né? Cada pessoa é boa em alguma coisa. Mas dá para aposentar, dá muito para aposentar com ações. Eu acho que é um meio até mais fácil de aposentar, né? Porque ações ela tem crescimento. As empresas boas crescem durante o tempo. Você não precisa sair das empresas boas para ter uma carteira de qualidade no longo prazo. Se a gente perceber, lojas Renner há 30 anos atrás, acho que nem existia. Se existia, estava bem no comecinho. O Notoprev estava no comecinho. O Itaú não era nem 5% do que era hoje. Então as empresas crescem, você vai junto e dá para aposentar assim, com ações, como também dá com fundo imobiliário também. É isso aí. E quando trabalha, né, tem que ter trabalho, tem que ter uma parte de poupança, tem que ter uma questão da educação financeira, de você focar num objetivo de longo prazo, né? Então você tem que juntar essas coisas aí para conseguir construir um futuro bacana, né? Seja com ações, com fundos imobiliários, né, com investimentos mesmo. E outra coisa, para você que está assistindo aí, esse cara aqui tem 2 livros. O primeiro livro dele é o Invista e Fique Tranquilo. O livro é fantástico. Se você não leu, dá uma olhadinha lá no Amazon. Compra esse livro, que ele é uma historinha. Então ele conta a historinha lá de 3 personagens e um ensinando as outras 2 pessoas como é que eles atingem a independência financeira. Então é um livro espetacular para você começar aí a entender essa regra toda da renda variável, como é que você analisa uma empresa. Fica a recomendação aí dos 2 livros do Mili, que são show de bola. É uma linguagem bem tranquila também para o pessoal entender, né? É muito legal. E, Mili, assim, tem muita gente entrando nova no mercado financeiro, né? Tem um monte de gente aí começando, tá vendo a bolsa em alta, então todo o ciclo de alta isso se repete, né? O pessoal começa a entrar. Então, assim, o que você poderia dizer para o pessoal que está iniciando agora, ou para o pessoal que começou tem pouco tempo, quais os principais aspectos que ele tem que olhar para poder escolher uma boa ação? Compreensão. Compreensão do que é o mercado renda variável. O mercado renda variável ele é muito simples, na verdade, né? Renda variável varia. Parece que é muito tolo falar uma coisa dessa, mas na verdade não é, porque as pessoas elas romantizam a questão e não entendem essa questão, né? As pessoas acham que a bolsa de valores, o fundo imobiliário, tem risco de cair, tem risco de você ter lá 1 milhão, em algum momento aquilo vai virar 500 mil, tem o risco de alguma carteira, de uma ação sua que virar nada, a empresa quebrar, tem risco no fundo imobiliário ficar sem inquilino durante 5 anos, 6 anos, né? Então as pessoas falam assim, não, eu vou investir em renda variável, mas eu estou ciente do risco. Vocês não estão cientes do risco, porque a Bolsa de Valores, tudo que é renda variável não tem risco de queda, né? A renda variável,
ela tem uma certeza que ela vai cair. Então, fala assim, o risco, na verdade, não é a bolsa cair, não é o fundo imobiliário cair, eles vão cair. Se você tem 1 milhão na sua carteira, vai virar 500 mil, vai virar 600 mil em algum momento aí no futuro. Mas, se você conseguir dirimir o risco, que na verdade a renda variável tem, qual que é? De você ter ativos ruins na sua carteira. Se você tiver ativos bons na sua carteira, a queda não tem problema nenhum. Você fica lá 2 anos, 3 anos, 4 anos com a sua carteira em queda. Quando voltar, você vai ter um ganho aí de 6, 7, 8 vezes o patrimônio que você tinha antes, né? A gente pode ver isso agora, todas as ações estão voltando 200%, 500%, 800%. Isso sem contar que você poderia ter uma sorte de ter uma posição na Magazine Luiza, alguma coisa assim, né? Então, você perde aí durante um tempinho na renda variável, depois você deixa a renda variável, a renda fixa, depois você deixa a renda fixa aí ver navios, né? Além dessa questão da renda variável varia, outra questão muito importante, isso diferencia o FII das ações, é o crescimento, né? O FII não tem crescimento. Então ele funciona melhor, na minha opinião, como uma substituição dos aluguéis. Tudo que você queria ter imóvel, você pode passar pro FII. Ele tem muitas vantagens em relação ao imóvel físico. Mas ele não tem crescimento, né? E o crescimento é o grande turbo que você pode ter da sua carteira. Isso é muito, muito fácil de vocês entenderem. Vamos supor que você pega uma pessoa que tenha 50 mil reais aí no ano 2000, ele não comprou nada fora do feijão com arroz. Foi lá e colocou 10 mil na Ambev, 10 mil no Itaú, 10 mil na Petrobras, 10 mil na Vale, 10 mil na Semig. Olha que eu tô falando, teve 3 empresas que passaram uma dificuldade muito grande nesse período, né? Mas hoje ele tem aí 5, 6, 7 milhões, né? Então, por quê? Porque as empresas cresceram, né? E isso é o grande turbo da renda variável. Fora disso, para a juventude e para os novos que estão chegando, é o seguinte: vocês vão ter muita dica, né, de pessoas, muitas delas não tão bem intencionadas ou que não conhecem muito bem o mercado, e vocês vão até acertar agora nesse momento alguma coisa, né? Principalmente com dinheiro pequeno, porque dinheiro pequeno você aguenta a flutuação. Você coloca lá 10 mil reais, a ação cai para 9, né? Para 9 mil reais você aguenta, depois ela volta para 15. Com dinheiro grande isso já não acontece. E como vocês não vão ter experiência, não vão ter conhecimento, não façam aportes grandes. A filosofia da Basta é fazer aportes pequenos justamente por causa disso. Porque o investimento ele tem que ser coerente em 3 coisas, né? O montante que você vai aplicar tem que ser condizente com o seu aprendizado, com o seu conhecimento e com a sua experiência. Então, o novato não tem essas coisas, então é pouco dinheiro. Porque a questão também da carteira, ela é muito mais do que simplesmente um ativo ou outro, né? Então, cada ativo ele tem uma função numa carteira. A renda variável, principalmente a parte de ações, é o turbo, né? Aquela questão do crescimento. Você vai se expor a empresas boas que vão te entregar um resultado muito grande no longo prazo, né? O fundo imobiliário é a questão da renda recorrente que você vai ter, ela te ajuda também a você ter um aporte um pouco maior mês a mês, mas também existe a renda fixa que você precisa ter um pouco durante determinados momentos. Tem a questão da renda que você precisa de liquidez, você precisa de uma reserva de emergência, né, que também é renda fixa. São ferramentas diferentes. São ferramentas diferentes. São composições, sim, né? Mas a renda fixa, né? Ela claramente ela vai começar a ficar nada, né? Se você descontar a inflação, vai ficar negativo, né? Por um bom período de tempo, possivelmente é o que a gente deve enfrentar aí. Isso vai levar o que vai levar o Brasil a crescer normalmente, né? As empresas crescerem. Então, a renda fixa hoje ela vai se tornar o que ela deveria se tornar, né? É justamente isso, uma reserva de emergência, é um dinheiro que você tem lá, tem gente que gosta de ter um dinheiro para uma queda mais forte do mercado aproveitar. Uma proteção, né? De patrimônio. Justamente, não como investimento, né? Sim, Investimento não funciona, né? O fundo imobiliário, na minha opinião, né, funciona como a substituição do aluguel, porque por causa do seguinte:
O fundo imobiliário não foi testado. Esse tipo de investimento ele não é testado. Ele foi testado numa época que o Brasil está em crise. Então as pessoas tiveram alento, tiveram uma renda resiliente, como o Timar falou, os fundos imobiliários não caíram tanto o preço, né? Mas agora, no mercado de alta, não sabe como que eles vão interagir, né? Não sabe como você vai ficar com uma posição lá, olhando quem tem ação lá com ganho relativamente bom, uma carteira boa hoje, você fica lá com aquele pingadinho e tal. Então, o fundo imobiliário ainda tem que ser testado nesse mercado possivelmente de volta da economia, né? Mas mesmo de qualquer maneira, ele é um grande substituto dos aluguéis físicos, né? E as ações, renda variável, para quem compreender o que é renda variável, é muito bom, porque quando está todo mundo em queda, lá na Basta a gente está comemorando, né? Tá ótimo. E as pessoas assim, né? Hoje as pessoas estão fazendo cursos, né? R$2.000, R$3.000, faz curso, aprende uma fórmula que a pessoa possivelmente nunca vai usar, né? Se usar, possivelmente nunca vai dar certo, né? Porque se desse certo, os computadores já tinham dominado. Claro que tudo isso que eu estou falando é na minha opinião, respeito aos contrários, que tem bastante voz contrária à minha. Então não vou discutir com as pessoas que têm voz contrária. E faz parte, senão não haveria mercado. Justamente. Então, as pessoas estão aí comprando coisas caras, formando robozinho, formando um monte de técnicas e tal. Mas a pessoa tem que sempre fortalecer o seu lado psicológico, né? O seu lado como investidor. Porque na época que está tudo barato, na época que você não precisa de fórmula nenhuma, tá todo mundo entregando as ações de graça, né? Você não vai comprar, você vai estar com medo, né? Você vai falar, não estão em crise, o Brasil faz 3 anos tá em recessão, ninguém mais vai comprar apartamento, ninguém mais vai comprar nada. O Brasil vai acabar? O Brasil vai acabar, vai virar Venezuela, não sei o que lá, papapá. Você não compra. E é justamente nessa época que você forma o seu patrimônio. É uma coisa bem interessante aí, falando de renda fixa. Lá fora, né, na Europa, no Japão, o pessoal já baixou tanto a taxa de juros que já se convive com um juro negativo, né? Então, os bancos lá fora já estão começando a sentir um pouco o impacto dessa questão dos juros negativos, só que o setor financeiro do Brasil é um pouco diferente, né? A gente ainda está em desenvolvimento, a gente precisa dos bancos como ferramenta de desenvolvimento. O que você acha desse setor financeiro aqui no Brasil, Emílio? A questão não é precisar do banco, o banco lá fora também eles precisam, né? A questão no Brasil é a produtividade, né? O Brasil não é um país produtivo. Então, o país não sendo um país produtivo, ele não pode ter uma inflação baixa, né? Por isso que tem uma meta de inflação para baixo, né? A meta de inflação é 4%, vamos supor assim, com uma banda mínima de 2,5%. Porque se cair para baixo de 2,5%, a roda para de girar, né? O Brasil não sustenta uma inflação baixa por muito tempo. Por quê? Porque as pessoas vão começar a tirar dinheiro do banco, né? E não tem produção para sustentar isso daí. Lembra que antigamente tinha ágio para comprar carro, então o boi estava preso no pasto, né? E hoje mudou um pouco, ficou um pouco mais produtiva, que é o que está sustentando um pouco essa inflação baixa, aliado a uma questão muito simples, que é a falta de emprego de qualidade. A falta de emprego de qualidade deixa o salário baixo, né? Deixando o salário baixo também não causa inflação. É o que possivelmente vai sustentar. Mas os bancos, eles são uma ferramenta importante, tanto lá fora, o banco com juros baixos, ele fica rentável, assim, não tem problema, porque a inflação é baixa nos Estados Unidos desde sempre, Europa, e sempre os bancos foram rentáveis. A questão é que a gente sempre pensa assim, né? Ser mais produtivo. Ser mais produtivo, a gente vai ter uma inflação mais baixa com qualidade. Os bancos do Brasil, eles batem recorde, né? Eles são os mais produtivos, talvez, do mundo, né? A gente sempre teve um setor bancário assim, muito bem desenvolvido, com poucos bancos, com poucos players assim, muito fortes, né? E parece que a nossa economia está sempre esperando ela desenvolver. A gente é eterno país em desenvolvimento. Né? Na verdade, não.
Na verdade, a gente sempre teve muitas jabuticabas no Brasil, né? E quem investe em renda variável tem que prestar muito bem atenção nisso daqui. As pessoas, muitos analistas começam a fazer comparações Estados Unidos, Europa, Ásia e Brasil, né? Nunca dá certo, muito raramente dá certo, né? Não, por que tem poucos bancos no Brasil? Eles vieram para cá. Sim. Os bancos vieram, foram destruídos, né? Supermercados vieram, né? Mas a maioria faliu, né? Os outros tiveram que se abrasileirar. Você pega o setor de saúde, por exemplo, lá fora não existe esse laboratório de rua que tem aqui no Brasil. Eles não sabem fazer dessa maneira, né? Então tem barreiras de entradas aí no Brasil, que eu sempre falo, e isso causa que eu falo para o Timar e para o Realon sempre. Você investir com sabedoria na renda variável no Brasil é você pescar no barrilzinho. Por quê? Porque tá cheio de barreira de entrada, cheio de jabuticabas, né? Então as pessoas têm medo de investir no Brasil muitas vezes. Eles saem, deixam as ações baratas, né? Quando eles entram, dá fluxo para você poder monetarizar se você quiser, né? Ou mesmo da empresa conseguir um capital para crescer, né? De qualquer maneira vai ser bom para você. Então investir no Brasil é muito tranquilo por causa disso. Porque pro iniciante essa questão da volatilidade, né? O investidor entra, o investidor sai, o investidor estrangeiro, ele coloca dinheiro, não coloca. Então ele assusta muito, né? A questão da subida e da descida das ações. Mas para quem já tem bastante tempo de mercado, que você entende como é que funciona a volatilidade, isso acaba sendo aí um potencializador da construção de patrimônio, né, Miriam? E entende que volatilidade não é ruim, né? A volatilidade pode ser ruim para o iniciante, mas para o avançado ela pode ser muito boa. A volatilidade nunca é ruim. É que as pessoas investem de uma maneira que deixa ela ruim. Não se prepara emocionalmente para aguentar a volatilidade. Por que eu falo? Como a gente não tem educação financeira no Brasil, a nossa ideia de bolsa de valores é mais ou menos aquela que a gente vê em filme, né? Todo mundo berrando, gente quebrando, gente isso, gente aquilo, né? Mas, na verdade, não é assim. O investimento na filosofia Baster, né, é tão chato que é melhor você ver grama crescer, às vezes, do que você ter alguma emoção na filosofia Baster. Porque você chega lá, você recebe o seu salário, o seu rendimento, separa uma parte, faz uma compra lá, no que o Baster System já vai te mandar comprar mesmo, né? Tanto em ações como fundo imobiliário. Então é muito tranquilo e como normalmente ele vai ter ações boas, o jeito que eu ensino a investir, mais ou menos, eu até roubei a ideia do Alasca lá do campo de futebol deles e dei um turbo na ideia. Um upgrade. Porque o Alasca é um fundo, então ele tem que investir assim, né? Ele tem que ter bastante empresas de atacantes e alguma coisa ali para defender ali numa eventual, assim, um estresse de mercado, né? Então hoje eu não preciso. Eu preciso colocar empresas boas dentro desse campo de futebol que rodem, que nem a seleção da Holanda na Copa 74, que vai para ataque, para defesa e muda de posição. Por que isso? Porque nessa época aqui, como eu não vou vender, eu não tenho ninguém pressionando eu para dar resultados. Eu posso ter ações que estão caindo, por exemplo, não ligo, né? Se a empresa continuar boa, ela pode estar caindo, eu compro, mas cedo ou mais tarde ela vai voltar. Porque você conhece os fundamentos dela. Justamente. Então, você pode ter lá 15 ações, as 15 atacantes, as 15 centroavantes, numa época de crescimento, não tem problema. Só que elas têm que ter a capacidade de, numa época de crise, elas vierem naturalmente saudáveis para a defesa. Ela sabe jogar no contra-ataque. Tá entendendo? Daí acelera de novo, elas vão para o ataque de novo, né? Isso é muito simples de você ver. A Zetec estava no ataque em 2012, né? Tava o boom do setor. O setor entrou em crise, né? Ela parou de lançar, o lucro despencou, né? Só que ela tinha uma geração de caixa forte, porque ela ficou 6 anos aí com uma execução fantástica. Então ela recebia muito dinheiro e distribuía muito dinheiro para o sócio. Então a ação caiu, naquele preço que ela caiu, ela distribuía 20%, 25%, 30% ao ano de dividendo. Agora ela voltou lá para o centroavante, né? A Engie está lá como centroavante. Na época da crise, ela estava na defesa.
O Itaú tá lá no ataque também, tá entendendo? Lojas Renner, você pode ver que todas elas estão crescendo, né? Então dá para entender que gestão e governança é tudo. Com certeza. E esse é o grande problema de fundo imobiliário. Eu não gosto muito da gestão deles, né? Da maioria deles, né? Não dá para avançar bastante em gestão de fundo imobiliário. É uma indústria nova, né? Uma indústria bastante recente. É uma desculpa meio muleta aí. A gente chega lá. Na verdade, os fundos imobiliários apareceram mais ou menos depois de 2008, 2009, né? Que eles começaram. Em 2010 começou os lançamentos, né? Dos multi e tal. Anteriormente a isso não tinha muito mercado. Tinha ações também, Então em 2008 quase nem pegou aquele questão do mercado, né? Ações, por exemplo, na década de 80 que eles faziam. Você sabe quando vocês hoje pegam recibos assim que as pessoas descobrem lá que o pai tinha, sei lá, 5 mil ações do Banco do Brasil. Então jogado na gaveta. Daí ele olha assim e fala assim, 5 mil ações, a ação tá R$50, pô, eu tenho 250 mil, vou lá receber. Daí ele vai no banco e tem R$5. Né? Por que acontecia isso? Porque antigamente eles tinham um mecanismo, vamos dizer assim, que eles dividiam as ações por 1.000, né? Sim. E no mesmo dia eles multiplicavam por 1.000, né? Então o que acontecia? Se você tinha 800 ações, no momento que eles dividiam por 1.000, você não tinha nenhuma. Então virava dinheiro aquilo lá. Tá entendendo? Então quem acompanhava o mercado deixava tudo em múltiplo de 1.000. Quem não acompanhava, essa jogadinha aí foi eliminando todo o pessoal que não acompanhava. Que não acompanhava, sem contar que não ia receber dividendos, tinha inflação, cortava a zero. Né? Isso aconteceu muito com o pessoal que tinha as ações da Telebrás, sistema Telebrás. Né? Aconteceu com tudo. Linha telefônica, aquela coisa toda. Essas ações que vinham também aconteceu a mesma coisa. Né? O pessoal foi fatiado. E nessa época da Telebrás ainda, né? O que eles fizeram? O governo precisava privatizar, né? As teles, precisava privatizar a Vale, né? Então, ele tinha o tag-along, né? Nas ONs, né? O que eles fizeram? Eles tiraram o tag-along. Falaram assim, não tem. Acabou, não tem mais tag-along. Então, eles privatizaram, pegaram no Banespa, deu para ver muito bem isso. Né? O Banespa pegou um ágio, parece que de 7 bilhões de acionistas do Banespa, ficou lá embaixo. Né? Então tinha mecanismo, tinha uma governança mais falha e foi melhorando o processo, tal, a regulamentação foi melhorando. Com o fundo imobiliário também vai, mas hoje ainda está bem incipiente essa questão de governança. A governança tem muito pouco tempo, a questão das ações, né? Tem 20 anos para cá que começou o novo mercado, aquela coisa toda, que melhorou muito a governança das empresas, mas antigamente acontecia muita coisa escabrosa, por isso o pessoal tinha medo do mercado financeiro. E também, de 20 anos para trás, antes de 94, a gente tinha uma renda fixa absurdamente alta, ninguém se investia muito em negócio, tudo a economia era dolarizada. Né? Não tinha nem curiosidade de renda variável. Isso, então, assim, o Brasil começou tem pouco tempo, né, digamos assim, depois da estabilização dessa economia, dessa coisa toda. E aí, eu queria te perguntar sobre a questão do varejo. A gente tem hoje várias empresas de varejo é um setor aqui que é um pouco complicado, as margens são um pouco baixas, tem muita concorrência, né, de questão de empresas. O que você acha que essas empresas de varejo, assim, é difícil achar uma empresa resiliente ou é mais fácil de achar? As empresas que são resilientes são realmente resilientes? O Brasil está voltando à economia. Não é uma certeza, mas é bem provado, tudo indica que sim. Né? Então, quem investiu no Kit Brasil, digamos assim, no começo do ano, se deu muito bem. Né? O que é o Kit Brasil? Logística, construção civil e varejo. Né? Só que nesse meio desses três aí tem o joio e tem o trigo. Só que tá tudo subindo. Tá subindo o joio e tá subindo o trigo. A maré sobe todos. Sobe todos, porque o Kit Brasil tá valorizado. Né? Então vai depender de você. Às vezes, mesmo que você tentou surfar numa empresa menos resiliente, vamos dizer assim, voltar agora para uma mais resiliente, porque não é sempre que o joio e o trigo sobe junto, né? Normalmente não sobe. Aproveitou, agora é hora de colher o fruto e parte para outra. E o varejo ainda, eu acredito que vai subir o joio e o trigo junto ainda um certo tempo, né? Mas tem muito joio no meio aí do trigo, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado. Nesse tempo todo de educador financeiro, quais são os principais erros
que você vê as pessoas cometendo aí? Tanto iniciante quanto o cara que já tem um tempinho de bolsa. Eu não vou falar para você quais são os erros que as pessoas cometem, porque eu não me interesso muito nessas questões também, né? Cada pessoa é cada um. Eu posso falar os erros que eu faço, que eu fiz, né? Os erros principais que a gente faz é o seguinte: às vezes tem um complexo de super-homem, tá? Começa a dar muito certo as coisas que você faz, sabe? Você coloca dinheiro ali, compra uma ação, ela sobe, você faz uma venda de opções, dá certo, você faz isso, dá certo, você fala assim, não, essa ação tá cara, tá entendendo? Eu vou vender essa e comprar aquela, mas você vendeu no topo ali e comprou aqui no fundo, tá entendendo? Acontece, né? Então você começa, daí você fala, não, eu sou o cara, entendo muito, tá entendendo? Então agora eu vou parar dos meus controles. Os controles são para os outros, para mim já não preciso mais. Eu já entendi o mercado. Já sei, não tem problema nenhum, então... e aí acontece um baque feio, entendeu? Outro erro é o seguinte: você tem um plano, né? E o plano é desenvolvido aí passo a passo. Quem faz os meus cursos percebe que todo ano, se a pessoa for todo ano no meu curso, vai ver que o curso nunca é igual ao outro, porque a gente vai progredindo, vai fazendo upgrades aí, né? E você leva um tempo, né? Vai 5, 6, 10 anos e monta um plano. Daí você começa a ficar chato, muito chato. Você fala, não, eu preciso colocar alguma coisa, eu preciso comprar alguma ação que está quebrando, eu vou procurar lá uma coisa. E o que é pior, o plano tá dando certo, mas você acha chato. Eu acho chato. Acho que que não serve mais para mim, eu quero ficar vendo 5 computadores por dia, tá entendendo? Então, às vezes, isso também é uma questão que acontece muito. Eu vejo que quanto mais experiente você fica, mais você tende a sair do beabá. E se você percebe, né, o Warren Buffett, o Peter Lynch, o Charles Munger, esses investidores que tiveram sucesso, qual foi o grande sucesso deles? Praticamente eles fazem a mesma coisa há 50 anos. Eles não estão lá, né? Você pode ver, hoje o Warren Buffett compra a Apple, mas ele ficou 20, 30 anos sem comprar nada, porque ele não entendia. Ele com o tempo, ele chegou a ter um conhecimento para poder comprar a Apple. Entendeu? Fez falta para ele comprar a Apple? Não fez. Tá entendendo? O que faria falta é ele sair do plano dele. Então, sair do plano é um erro muito grave. Agora, para os principiantes, o erro principal que eu falei: muito dinheiro sem experiência, sem conhecimento. E dica, né? Que veja bem, uma pessoa chega para você, eu vou dar uma carteira recomendada para você, né? A carteira pode ser boa, não tô nem questionando isso, certo? Mas ele não te conhece, ele não sabe qual é o seu perfil, ele não sabe qual é o seu objetivo, né? Então ele vai dar uma carteira para você. Você fala, beleza, então eu tô fazendo a minha carteira de minha previdência, então eu comprei lá, esse cara aqui me deu 10 ações, fui lá e comprei as 10 ações, né? Daí 15 dias depois eles te mandam outra, fala assim, você vende 8 ações que você comprou e compra mais 7, mas eu falei, não, mas eu tô fazendo a minha previdência, como é que pode ser isso aqui? Tá entendendo? E tem o contrário também, tem o cara que chega e fala assim, compra uma diquinha, compra tal ação, né? Só que é o cara que tá dando essa diquinha, né? E eu vejo muito por mim, né? Às vezes com nossos amigos, a gente fala, a gente essa ação aqui, mas a gente tá pensando nessa ação não porque ela vai subir, porque a gente tem certeza que ela vai ser uma boa ação durante 30 anos, durante 40 anos. Então, se ela não subir, é melhor. Tá entendendo? Se o meu target é 40 anos, 30 anos, por que eu quero que ela suba agora? Né? Eu quero que quando ela subir, eu tenha a posição completa. Não adianta eu ter R$1.000 na ação e a ação subir. Né? Então daí o cara te dá uma dica assim, de uma ação para longo prazo, daí ela fica lá 15 dias sem subir, você vende porque, não, muito chata essa ação. Não funcionou. Não funcionou, tá entendendo? Então dica também não dá certo normalmente. Aqui quando você tem um grupo de amigos, normalmente você tem 20 anos de bolsa, 15, 20 anos de bolsa, você tem um grupo de amigos, você consegue discutir. E um brinca com o outro, né? Pô, você comprou aquela empresa, né? Ela caiu, aí tem aquela brincadeira, aquela coisa toda. Mas a pessoa entende o que ela está comprando e quando uma pessoa fala, ela vai olhar o drive, né? Vai ver o que está acontecendo ali para você realmente ter aquela posição.
A pessoa que está iniciando, né, ela fala assim, pô, eu comprei essa ação hoje, ela subiu tanto, o cara vai lá e compra também. Então é uma coisa completamente diferente. Você ter uma comunidade de pessoas que entendem muito e trocam ideias ali, e um sabe o que está fazendo, o outro também sabe, e ali tem visões diferentes, as carteiras vão ser sempre diferentes, e ali você vai só trocando uma experiência, né? Falar, hoje eu fui no RI de alguma determinada empresa e tal, aconteceu isso, o pessoal está fazendo aquilo. Né? Mas nesses grupos as carteiras tendem a convergir. Se você tem um grupo de investidor a longo prazo, elas tendem a convergir mais ou menos. Claro, se tiver 20 ações, você vai ter 15 meio parecidas, uns 5 pode ser diferente. Mas elas tendem a convergir. Mas o mais engraçado é o seguinte, tem gente que não tem... a maioria dos investidores, eles não têm condição. Às vezes eu pego a pessoa, um amigo meu, levo na empresa, ele vai na empresa comigo, a gente faz uma reunião, né? Estuda, vê qual é o driver, né? Daí a pessoa não compra, né? E daqui a pouco, o que a ação vai fazer? A gente viu que o case é bom e tal, claro que vai demorar algum tempo para subir. Performar, né? Porque justamente, né? Mas, né? Daí quando sobe, eu falo, pô, eu fui na empresa, não comprei e tal, Não acontece muito isso também. É porque o nome já é ação, porque o sujeito tem que fazer a ação, né? Ou acontece o seguinte, a pessoa chega, vai com você, né? Daí ele compra. Mas daí também aquele negócio, o prazo, ele em 6 meses não deu nada, ele vende, e daí parece assim, o mercado parece assim, né? O fulano tal vendeu, então agora pode subir. Depois de 6 meses a ação sobe. Fica só esperando o cara sair. Fica esperando o cara sair. É sempre assim. O Basser tem uma boa frase que é assim, né? A ação só sobe quando o último sardinha vende. É uma boa lição, né? Normalmente as pessoas têm um pouco de dificuldade mesmo. Até você pegar a prática de você saber como é que você analisa uma empresa, o que você vai olhar nela para você carregar ela para longo prazo. Se tem uma empresa que não é para tão longo prazo assim, né? Se você vai olhar alguma outra coisa que está acontecendo ali. Mas assim, o core da empresa, para uma pessoa que vai fazer uma carteira previdenciária, ela tem que ser a longo prazo, né? Então assim, se você quer inventar, você tem que inventar com pouco, com alguma outra coisa que não faz parte da sua carteira. Que nem eu falo, investir na filosofia básica é muito chato. Muito chato. Porque dá certo. Certo? Então é tudo igual. Você vai fazer regime, dá certo, tá? É chato. Por quê? Porque você tem que comer comida que você não gosta, você tem que fazer exercício que você não quer, tá entendendo? Você vai treinar, se você vai aprender inglês, a técnica certa é aquela chata. Qual que é? Aquela que você tem que ficar vendo o verbo, ficar vendo isso, ficar vendo... Você não vai chegar na rua e vai começar a conversar com as pessoas, né? Então tudo que dá certo é chato. E eu tenho essa questão, é o seguinte, eu acho que dá muito mais certo ficar 100% na filosofia básica. Eu, particularmente, não consigo. Eu fico 10% no joio, digamos assim, brincando. Que não dá para viajar para Las Vegas todo ano, né? Então tem que ter alguma emoção você fica com uma emoçãozinha, e também aquela emoçãozinha que você fica lá nos 10%, também evita de você fazer mesmo lá nos 90% ali. Por falar em questão de emoção e de empresas, a gente tem várias empresas grandes, né, que são antigamente chamava de blue chips, né, e as empresas que são as pequenas, né, que tem uma possibilidade de entregar um retorno muito maior no longo prazo. Né? As empresas que estão começando, que você fala, poxa, essa empresa aqui ela está redondinha, está crescendo, e ela está dentro de um setor bacana mesmo, né? A gestão dela é bem familiar, então, tem todas aquelas características que uma pessoa observa realmente para adquirir uma empresa. Qual a diferença assim, de você analisar uma empresa muito grande, que já é a líder de mercado, que já está muito consolidada no mercado, para uma empresa que promete bastante, né? O que você tem que olhar numa empresa pequena, que promete bastante, mas que ainda não é líder de mercado, que está brigando ainda para se estabelecer? Tem que separar em duas vertentes. A primeira é o seguinte, ações grandes, pequenas, não importa, tá? Antigamente tinha essa distinção de blue chip e tal, porque o Brasil estava começando, a gente falou, o investimento em renda variável, e estava no momento que as blue chips estavam andando bastante. O que funciona hoje é empresa boa, empresa ruim, né? Ou você fica em empresa boa, ou você fica em empresa ruim. Não importa o tamanho. As empresas, principalmente em setores novos, o que você tem que olhar é o case. Você tem que olhar o case de tudo, mas o que você não conhece tem que olhar melhor ainda. Um setor que bombou, digamos assim, do zero ao bastante, vamos dizer assim, né?
foi de locação de veículos, né? Nesses últimos 4 anos, todas elas andaram bastante, cases interessantes, mas cases difíceis de entender, né? Então, para você ficar posicionado numa empresa, num setor novo, você tem que ligar no RI, conversar com a RI, perguntar. Lá na Basta a gente faz vários vídeos de empresa, até eu tenho um vídeo da Movida lá, né, do setor, que ensina qual que é o case, qual é a vantagem competitiva, quais são os drivers, qual é o risco da ação, o que pode acontecer para a empresa ou o setor ir mal, o que eu tenho que olhar, tá entendendo? Porque setores novos e com grande potencial de crescimento, você só vai perceber a hora que andou. Foi assim que a educação, ninguém enxergou o FIES. Quando veio, claro, são empresas ótimas hoje, eu gosto muito das empresas mas para você pegar o crescimento, você tinha que ter entendido o FIES, o potencial do FIES na faculdade, porque você deixou passar um ano sem investir, depois de um ano já tinha dado retorno, né? Se você pega, por exemplo, o setor de farmácias, por exemplo, é um setor muito difícil, margens pequenas, né? A maioria delas aí não vão bem, né? Tanto as farmácias de bolsa como as fora da bolsa, sempre o setor está se consolidando até justamente por causa disso, mas a Droga Raia veio com uma concepção diferente, com um projeto diferente. Quem entendeu esse projeto, né? É absurdo o retorno que ela deu para o acionista. As outras não deram tanto, né? Algumas não deram até nada, né? Então, você compreender a diferença. Outro exemplo, a Magazine Luiza. O retorno que ela deu, quem colocou 10 mil reais lá ficou rico, né? Só que era uma empresa que você nem olhava. Ela não fazia sentido quando estava lá atrás. E você podia fazer o estudo que você quisesse. Você podia pegar o balanço, você podia olhar, você não ia enxergar, não tinha como enxergar. O balanço estava péssimo, o Brasil estava péssimo, a perspectiva estava péssima. Só que quem foi na empresa, conversou com a pessoa, falou assim, a gente vai fazer a parte da internet, o e-commerce, vamos fazer... pega um produto na loja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daí ele acreditou no projeto. Você tá entendendo? Ele não viu o número. Não tem como você pegar uma empresa dessa vendo o número. A gente costuma dizer aqui o seguinte, que investimento é uma questão de networking. Ele é muito mais de networking, de você conhecer as pessoas, você entender o comprometimento das pessoas com o negócio, a vontade de crescer, aonde ele quer chegar, a filosofia da empresa, a governança da empresa, do que você pegar e sair fazendo conta de valuation. Porque assim, o número, quando devidamente estruturado, ele te entrega o que você quiser enxergar dele. Agora, um bom bate-papo ali de você entendendo a cabeça de um gestor, a cabeça de um CEO, ele te leva a entender se faz sentido ou não aquela empresa, não é isso? Até ao contrário disso, né? Até você vai, muitas vezes, numa empresa, a empresa fala assim, a gente vai fazer isso, né? Vamos entregar isso, isso e isso. Daí você vê, a empresa não entregou nada. Tá entendendo? Isso é um sinal também de você cair fora. Tá entendendo? Se você pegar todas as empresas que ficaram ruins na história, eles não cumpriram, praticamente é unânime. Tem umas que levam a porrada, assim. Guidance, né? Tem umas que levam a porrada de eventos, né? Como a Eternity, por exemplo. Caiu o amianto, caiu e foi uma... Mas é porque ela já estava pendurada num negócio meio... Não, ela era uma empresa fantástica. Quem tinha ação tinha Eternity. Tá entendendo? Sim. Era uma empresa redondinha, dava dividendos, dava tudo, né? Ela levou a porrada dela numa canetada lá, numa decisão judicial. Então existem esses eventos. A Eletropaulo levou numa só. A ANEEL lá cortou o AC dela, cortou os ativos dela, que fez a geração de caixa dela praticamente zerar. Então, de um dia para o outro, a empresa acabou a geração de caixa dela. Mas normalmente não é assim que acontece. Normalmente é assim, ó. A empresa, a Petrobras, por exemplo, vamos entregar a refinaria tal, vamos dobrar a produção, tal. Não faz, né? Daí, vamos fazer isso, não faz. Tá entendendo?
Isso é uma forma de você ver, né? A Cielo é outra, né? Vamos fazer a Lil, né? Lançava a Lil sem o ticket. A Lil 2 lançava a Lil sem o treinamento adequado, né? E outros erros que eles fizeram aí durante uns 3, 4 anos, né? E juntou isso ainda a um setor mais desafiador, né? Que levou a Cielo aí a queda grande, né? Então essa questão de não entregar guidance é crucial. E o setor também de entregando gás também é crucial de você ficar posicionado em ações. Então o investidor, quer dizer, a carteira ser um time de futebol faz sentido, mas o investidor ser torcedor não faz nenhum sentido. Não pode. A Cielo eu mesmo fui torcedor. Não é que eu fui torcedor, eu acreditava. Eu ia lá, o cara falava, não, eu vou fazer isso. Eu falava, pô, eu fazia muita analogia com a Apple na época, né? Eu falava, não, mas a Apple é assim, né? A Apple tem um produto mais caro, mas a turma paga mais caro porque é um produto melhor. Quem que vai querer uma maquininha aí que não faz nada, né? Não, mas eles não entregaram essa maquininha melhor de uma maneira eficiente. Então, o setor ficou comodizado. Quando o setor comodiza, daí acaba a qualidade. Né? A turma não quer mais saber. Você chega numa loja, a maioria fala assim, não, quanto é a taxa? Eu não quero saber o que sua maquininha faz. Passa, o cartão passa, então eu não quero saber. O driver do setor é uma commodity. Comodizou. Comodizou o setor, né? E eu nunca acreditei que ia comodizar. Eu acreditei que os processos que a Cielo fazia eram interessantes. Tá entendendo? Fazer o Big Data, tinha umas ferramentas lá interessantes, que você ia num posto de gasolina colocar gasolina, daí tinha um restaurante do lado, saía um ticket no seu cartão da gasolina, vai em tal restaurante que você tem 10% de desconto. Uma sinergia. Tinha os bancos por trás, né? Que eu sempre acreditei na força dos bancos por trás de capitalizar market share, né? Só que eles não conseguiram. Mas eu acredito muito até que esse presidente novo da Cielo vai conseguir alguma coisa, porque não é uma certeza, óbvio, né? Mas então, se você virar torcedor, você não pode gostar de uma ação, você tem que ser profissional. E outra coisa no valuation, que a turma não entende, é o seguinte: o valuation ele não é objetivo 100%. Ele está muito longe de ser objetivo 100%. Então, por isso que é a grande questão que ela não dá certo na maioria das vezes. Primeiro é o seguinte, né? Se você investir do jeito certo, o valuation não importa. Preço não importa, certo? Por quê? Porque você vai investir lá um pouquinho por mês. Então, se você pagou R$10, R$9,90, R$10,20, por investimento de 30 anos, R$9, R$11, R$10, não vai fazer diferença nenhuma, certo? Uhum. A diferença que vai fazer é óbvio. Onde a valuation é importante? Para quem vai comprar e vender ação. Para fundos. Quem vai comprar a empresa. Né? Para ver quem vai comprar a empresa. Daí sim, daí é importante. Que é o volume negociado. Só que para o pequeno investidor, entrar desse jeito numa empresa é errado. O investidor experiente já sabe. O que ele faz? Ele vai lá, compra lá. Ele fala assim, eu quero ter 5% da minha carteira nessa empresa. Então ele vai lá, compra 0,5%, depois outro mês compra mais 0,2%. Então, né, essa questão valuation já não vai importar por causa disso. Mas o que acontece? Quando você faz o valuation, você faz uma fórmula, né, fluxo de caixa descontado normalmente. Lá você vai colocar um monte de premissas objetivas, né? Então você vai colocar a taxa de juros, que você tem que trazer valor presente, você vai colocar aí o crescimento que você acha que a empresa vai ter, você vai colocar quanto você acha que o petróleo vai estar na questão da Petrobras, né? Tudo isso vai fazer parte do crescimento. Você vai colocar um monte de premissa ali naquela fórmula. Um monte de coisa que você acha. Que eu acho. Mesmo que eu tiver muito certo no que eu acho, elas mudam durante o tempo. O petróleo sobe, desce, o dólar vai e volta, né? Todo mundo achou que o dólar estava caindo, ia cair, né? Não está caindo, está subindo, deve até ser pelo carry trade, né? Um motivo até bom, por isso que não está caindo. Se for pelo carry trade mesmo, vai ter um motivo bom. Mas então tem toda essa parte objetiva que vai mudando no tempo, né? E assim, né? Se você fizer um valuation de 3 meses, você vai acertar, mas todo mundo vai acertar.
Tá entendendo? Então não vai fazer vantagem nenhuma. Se você fizer valuation de 10 anos, possivelmente você não vai acertar, porque por isso que os preços-alvos não funcionam. Você vê os preços-alvos das corretoras dos bancos, quase nunca acerta, porque mudam. Se muda o lado objetivo, agora imagina o subjetivo. Você vai fazer um fluxo de caixa descontado da Vale. 15 dias depois estoura Brumadinho. Acabou as contas, né? Acabou. Você vai fazer um fluxo de caixa descontado da Petrobras. Tem uma guerra lá, Irã-Iraque lá. Tá com fogo no petróleo lá. O Trump manda um Twitter. O Trump manda um Twitter, o filho do Bolsonaro fala isso, tá entendendo? Então essa parte subjetiva aí que fica nesse meio da fórmula, né? Mata qualquer valuation que você fizer, na minha opinião, claro. Respeito as opiniões contrárias, né? Mas... porque na bolsa é bom ter opiniões contrárias sempre, né? Sim. Porque se todo mundo tivesse a minha opinião, o todo mundo só contraditório comprava é bom, você aprende. mercado. E outra coisa, né? Você conversa com alguém, menos com o pai, que o pai tá sempre errado. Né? Eu chamo ele de Rod Jagger, né? Você conversa com uma pessoa, você pega lá, mesmo que você ache que você tá muito certo, alguma coisinha você pega do cara. Então você sempre aprende alguma coisa. Né? A média de todos é melhor do que a de uma só, né? Então você ter essa questão de troca de experiência, você entender, de conversar e de não se achar certo o tempo todo é a melhor coisa que existe, né? Porque todo mundo que se acha certo o tempo todo, normalmente é o que vai estar mais errado lá na frente. Mili, qual é a hora de sair do negócio? Nunca. Tá entendendo? Eu gosto do campo de futebol. Por exemplo, a Cielo, claro que se você enxergasse no momento que eu enxerguei e não saí, porque eu tava torcendo, você sai. Estava num momento bom de sair. Certo? Mas já que a água passou por baixo da ponte, já foi os anéis, já foi os dedos, já foi tudo, você tira ela do campo de futebol, você coloca ela no banco de reserva e larga lá. Tá entendendo? Tô falando o que eu faço. Né? Claro. Você larga ela no banco de reserva, se ela melhorar um dia, você tira e volta no Buster System e manda comprar. Uma que deu muito certo fazer isso foi a Petrobras. A Petrobras deu muito errado, certo? Eu vendia Petrobras porque eu enxerguei na época e não estava torcendo para Petrobras, até pelo contrário, porque eu pegava no pé do Baster, né? E o Baster torçava, então foi muito fácil me vender Petrobras na época. Mas o que aconteceu? Agora que a Petrobras ficou ótima de novo, você põe ela no campo de futebol de novo. Quem colocou em quarentena no campo de futebol que a gente chama, na reserva, pegou, né? E colocou nela lá. Né? É até bom você colocar no banco de reserva pelo seguinte: se ela está no banco de reserva, você estuda ela. Sai o balanço, você olha. Sai uma notícia, você vai. Você não perde ela de vista. Você não perde ela de vista. Se você vender e liquidar, você acaba perdendo ela de vista. E daí, quando ela melhorar, você não volta. Porque você saiu com raiva. Não, porque você não volta, você não percebe. Você não está estudando ela. Tá entendendo? Você não percebe a melhora. Quando você perceber, já passou, já passou a água por baixo da ponta. O treinador tem que estar botando o pessoal que está no banco de reserva lá para fazer o aquecimento o tempo inteiro. Vai aquecendo, um dia você melhora, você vai, tá entendendo? Então se você enxergasse uma coisa... Porque outra coisa, né? Esse negócio de vender ação, assim, porque tá piorando, assim, a maioria das empresas boas vai voltar sem problema nenhum. Como a Zetec voltou, como outras empresas voltaram, lojas Renner, caiu um pouco. Tem outras que nem que cai a ação, mas nem o lucro sobe, como Itaú, Bradesco e tal, né? Então se você for ficar vendendo essas ações porque o lucro está caído faz 2 trimestres, ou porque a ação está caindo, você vai ficar realizando pouco lucro ou prejuízo de empresas boas, né? Vai ficar girando um sistema que não funciona. Então você tem que aguentar a queda, é o que eu falei. Se a empresa for boa, está passando alguma dificuldade, traz ela para perto de você, liga na empresa, faz um network, estuda ela melhor, mas se você achar que ela não vai ficar ruim, continua no Buster System, mandar comprar, você compra, tá entendendo? Porque a grande oportunidade é sempre comprar quando a empresa está passando uma dificuldade. Eu vou dar um exemplo. A Zetec, ela estava R$27, caiu para 10, né? É óbvio que se uma pessoa enxergar e falar assim, a ação está R$27, mas está numa crise, vai cair para 10, 12. Qualquer um venderia. Certo? Você vende por 27, compra por 10, ninguém é burro, né? Só que a Zetec é uma empresa tão boa, ela veio piorando bem devagarzinho por causa do setor, né?
chegou aqui a R$10 sem lucro. O lucro dela era 0 quase. Né? Mas o que ela fez? Na crise, as empresas boas se fortalecem. Então, nesse período, ela foi comprando terreno, foi comprando participações de empresas que estavam passando prejuízo, tendo prejuízo. Né? Ela foi se fortalecendo e pagando dividendos. Então, quando você estava aqui nos 27, você tinha 1.000 ações. Tá? Conforme ela veio caindo, o Buster System foi mandando você comprar. Se você acreditava que ela estava boa, você estava comprando. Tá? Então, vamos supor que você comprava um aporte seu, R$2.000 a cada 3 meses. Né? Porque você compra um mês, você compra uma coisa, um mês você compra outra. Tá? A cada 3 meses o Buster System mandava você comprar as Zetec, você comprava. Então, você comprou a 15, certo? Com R$2.000 você já comprou 100 e poucas ações. A hora que chegou a 10, já comprou 200 ações. E ela pagava, né, 30% ao ano, 25% ao ano de dividendos, durante 3 anos. Então, quando a ação voltou, você não tinha 1.000 ações, você tinha 3, 4 mil ações. Tá entendendo? E isso que deixa a pessoa rica. Você ficar um tempo comprando bolsa na queda. Isso que dá o pulo de patrimônio. Só o pessoal que não conhece e não é da Basta, né? O Buster System é um sistemazinho que você lança lá todas as empresas que você analisou e tal, e ele fica relacionado com um percentual que você escolheu para que uma planilha, empresas, praticamente. Né? Uma planilha. E aí aquele sistema ele vai te mostrando o que você tem mais, o que você tem menos, o percentual que você definiu para que você tenha de cada ativo na sua carteira. Né? Para ficar sempre equilibrado. Isso, é um controlezinho que existe. E eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta assim, é um pouco teórica, né? Mas é muito importante que a gente consiga entender principalmente os meandros disso aí. Como que a gente consegue avaliar uma gestão, tanto para você sair quanto para você entrar numa empresa? É totalmente subjetivo. É muito subjetivo. Né? Totalmente. Né? É o dia a dia, é você ligar na empresa, a pessoa atender o telefone, começa por aí. Né? É você mandar um e-mail, a pessoa te responder o e-mail. Você conseguir trocar uma ideia. Porque, veja bem, a única maneira de você ser um investidor de longo prazo na empresa é você entender o case dela. Você entender o que ela faz. Você fala assim, é muito simples entender o que ela faz, mas não é. Certo? Você pega a Clabin e Suzano. Se você perguntar para qualquer pessoa que não conhece ela, você vai falar assim, é a mesma coisa, são totalmente diferentes, as duas são totalmente opostas uma à outra, tá entendendo? Praticamente não faz nem praticamente a mesma coisa, né? Uma é muito mais commodity, a outra é muito mais integrado, né? E as duas são ótimas, né? Você pega a Fleury e a Aliar, que é a Hermes Pardini, são diferentes. Tá entendendo? O case é diferente. Você pega aí Itaú, Banco do Brasil, diferente. O Itaú tem muito mais serviços hoje do que o Banco do Brasil. Entendeu? Você pega Zetec e MRV, as duas consultoras boas que passaram bem a crise. Totalmente diferentes. Uma numa ponta do setor, a outra na outra ponta do setor. Tá entendendo? Então, se você não conseguir compreender como funcionam as empresas, qual a diferença entre elas? Quais são as vantagens de você investir, por exemplo, na Zetec? Qual a vantagem de você investir na MRV? Né? A MRV com certeza ia sofrer mesmo na crise por causa da Minha Casa Minha Vida. Né? Mas agora tem uma margem menor também que a Zetec. Né? A Fleury é B2B, a Hermes Pardini é mais Lab to Lab. Então isso causa uma diferença de margem. Se você olhar a margem da Fleury com a margem da Hermes Pardini, uma margem é maior que a outra. Por que uma margem é maior que a outra? Por causa disso. Porque elas são diferentes do negócio. A margem da Zetec é 40, 50, a margem da MRV é bem menor. Mas o cliente é outro. Por quê? Porque o case delas, o negócio delas é diferente. Tá entendendo? Então a MRV consegue dar lucro até maior que a Zetec. Como? Porque ela gira mais. Ela lança muito mais. Se elas lançar a mesma coisa, tá entendendo? A Zetec vai dar um lucro maior. Então sempre quando uma empresa tem um giro maior, tem um faturamento maior, ela é sempre mais arriscada também. Né? A margem alta sempre protege mais o investidor. Né? Então, como que você vai monitorar isso? E outra coisa, né? Além disso, você tem que entender contabilidade. Porque o lucro líquido, ele é distorcido na maioria das vezes. Se você pegar o lucro líquido da Clabin, na maioria dos anos ela dá prejuízo.
certo? Só que se você ajustar o lucro líquido, na realidade, dá sempre um lucro bom. Até uma marcação mercado. Então, se você vê a rotação da Klabin, ela deu assim 2.000%. Daí você fala, mas não pode ser. Como que uma ação pode dar 2.000%? Tudo está caindo, né? Tudo. Até ano passado, né? Que esse ano aqui ela está caindo um pouco por causa da celulose, né? Tá caindo Itaú, tá caindo Lojas Renner, tá caindo. E a ação que dá prejuízo só sobe. Né? Por quê? Porque o lucro líquido não demonstra. O lucro líquido é uma marcação contábil que está sempre desajustado, na maioria das vezes. Né? Então, além de tudo, as fórmulas usam o lucro líquido. Se você não ajustar direitinho, também não serve para nada também. Tem vários eventos aí que tem que ser ajustados, né? Tem a questão de moeda estrangeira, depreciação, marcação a mercado, impairment, alguma coisa. Por exemplo, isso até é muito fácil de você ver. Por exemplo, a Brumadinho lá na Vale deu algumas despesas aí que não recorrentes. Eles mesmos já ajustam no balanço. Mas marcação a mercado eles não ajustam. Depreciação, você tem que saber. E outra coisa, você tem que saber se a depreciação tem que ajustar ou não. Porque não é toda a depreciação que você ajusta. Né? Tem impairment, né? Tem que ajustar. Né? Então, o balanço inteiro tem que ser ajustado. Né? Banco não, porque banco é dinheiro, não tem muito o que fazer. Dinheiro acabou. Mas fora do banco, o resto tem que ajustar. Bom, isso aí, eu acho que... Quer falar mais alguma coisa assim, Miguel, para o pessoal? Deixar algum recado aí para os nossos iniciantes? A gente está lá, eu acho que vocês estão no canal certo, são pessoas boas, pessoas que querem ajudar vocês. E a gente também está à disposição na Baster lá. A gente faz cursos aí pelo Brasil. A Baster é um canal já que tem 20 anos quase, então tem umas ferramentas muito poderosas lá, importantes para o investidor, e a gente tem um network, as empresas lá já formada e formando também algumas outras, né, que aproxima o investidor, pessoa física, das empresas, que é o mais importante. Pois é, então foi um prazer muito grande ter o João Bosco Milha aqui no nosso canal, esse fera aí das ações. Olhem o livro dele lá na Amazon, vejam os 2 livros que já estão na verdade 3. Tem mais um, né? Tem mais um, mas... E tem mais uns 2 que eu lancei, mas esse não... Não, são livros de operação, então eu fiz, né? Daí eu falei assim, né? Um investidor com um livro de operação vai se matar. Entendeu? Então eu preferi não lançar. Tá entendendo? Porque é que eu falei, você faz o livro, você faz todo o processo, você tem experiência, tem o conhecimento, você fez o plano, você vai operar uma posição dessa, às vezes você se mata, como eu falei, você fica muito entusiasmado, não sei o que lá. Imagina as pessoas iniciantes o que vão fazer. Daí eu prefiro não lançar esses 2 que são livros de operação, eu prefiro não lançar, né? Eu falei assim, se eu tive um estresse já, eu falei, melhor não. O Baster mesmo, com operações mais coisas, ele quebrou 2 ou 3 vezes, né? Ele mesmo fala, né? Então, a operação ela é muito boa depois que você já tem uma experiência muito grande, já levou umas aulas de condutor ferro, já, né? Então, só para avançar, né? Tem que fazer o seguinte, só lança o livro e se a pessoa conseguir responder as 4 ou 5 perguntas que ficaram lá embaixo, né? Respondeu tudo certo e você pode comprar o livro. Sabe que um dos maiores, um dos autógrafos mais caros que tem lá no mercado, nos Estados Unidos, a turma compra e vende autógrafo, né? É do Marlon Brando, né? Porque você ia pedir autógrafo para ele e fazia 4 perguntas, você enxergar as 4. Se você não acertasse as 4, não ganhava autógrafo. Então, isso aí. Foi um prazer muito grande receber o Milha aqui no nosso canal. Foi uma live raiz, né? Com uma pessoa que sabe muito aí de ações. Queria mandar um abraço aqui também. Um abraço para todo mundo da Baster, que são grandes amigos aí de muitos anos. Pessoal de São Paulo, né? O Paim aí que deu a ideia da gente fazer essa entrevista fera com o Milha, que o Milha está sempre aqui em Brasília. Mas o Paim tem que dar um desconto para ele, porque ele ainda é muito sardinhão. Ainda. Ele tá me devendo um sanduíche, Paim, né? É isso aí, pessoal. Tudo de bom. Até logo. E agora a nossa despedida raiz aqui. Fique tranquilo. Fique tranquilo.